Nós começamos o Armarinho da Arte e hoje temos para vocês uma proposta bem bacana. Hoje em dia está muito em alta isso de fazer a horta em casa, né? E olha que melhor que você colocar alguns temperos, deu agrado, né? A gente estava discutindo um pouco antes de começar o programa, aqueles que a gente gosta, aqueles que não gosta. Mas você na sua casa, com certeza, vai escolher aqueles que do agrado da sua família, de vocês, né? Para fazer as suas comidinhas mais naturais. Hoje eu trouxe um salsão, que apesar de que não é um tempero que eu use muito, sim, uso bastante a salsa, né? Pelo menos para alguma batatinha assada, alguma coisinha gostosa. E você pode ter ali pertinho da pia, então, do lugar onde você cozinha. Então, eu trouxe para vocês esse digamos que seria um porta-vasinhos, né? Porta-temperos. Ele tem essa alça bem bonitinha, porque às vezes a gente não tem muito espaço. Ou você quer colocar um pouquinho para que pegue sol, para que areje melhor, que pegue mais luminosidade, quer colocar para dentro? Gente, fiquem à vontade então, nossa ideia de hoje é usar uma pátina, tá? E fazer esse stencil aqui, que é muito fácil também. Então não perca o programa de hoje, tem muita dica boa para você aproveitar ali na sua hora da pintura. E eu quero agora, claro que convidar vocês, né, como sempre no nosso programa, para que interajam com a gente, para que possam mandar algum recadinho, alguma sugestão, que compartilhem também alguma foto dos trabalhos que você faz ali em casa. É sempre muito gostoso. Então se anime, entre no Face agora, @Armarinho da Arte. Você pode então interagir com a gente, sempre comenta ali na foto do dia que podemos ver com mais facilidade. E claro que também no blog você tem muitas dicas, novotempo.com/Armarinho da Arte. Vamos então conferir a lista de materiais e começamos já o nosso programa de hoje. Para fazer o vaso de madeira para tempero, você precisa de uma caixa de madeira, esponja de cozinha limpa, tinta acrílica nas cores marrom, verde claro, cinza claro, verde meio e escuro, stencil de temperos, pincel pituá, fita crepe, pincel macio, pincel largo, verniz acrílico e lixa 220 e 400. Bom, eu já vou me preparando então, sempre com avental, a gente sempre coloca uma cartolina, ou pode colocar jornal, até um paninho, às vezes compra, ou se você tiver um paninho que já não usa, né, que está limpinho para poder fazer a sua pintura, à vontade, para ser um momento bem prazeroso, bem gostoso, né, não sujar a nossa mesa, a nossa roupa, enfim, tá bom? Bom, vou te mostrar então a caixinha que eu trouxe aqui, que achei muito bonitinha, que pode ser usada para outras coisas também. Mas quando eu pensei, na verdade, a gente às vezes vai começando o processo criativo, vê uma coisa e depois vê outra, enfim. E aí eu vi esses stencil de tempero e como eu estou muito nessa onda de colocar os meus próprios temperos na cozinha, falei, gente, muito legal, a gente precisa fazer alguma coisa com isso. Aí quando eu vi essa caixinha aqui, falei, pronto, é você mesma, achei muito bonitinha para colocar os nossos temperinhos aqui, né? Um vasinho pequeno, porque não precisa de muito, tá? Ou se você achar uma caixa maior, mais retangular, então onde pode colocar mais temperinhos, melhor ainda, mas depende também do espaço que você vai ter em casa, tá bom? Então essa aqui, ela tira essa alça aqui para a gente pintar depois. Agora, muito importante na hora da gente trabalhar com esse tipo de madeira aqui, o pinus, tá? Deixa eu ver se eu passei verniz nessa, eu acho que não passei. Ou passei na outra. Eu quero mostrar para vocês direitinho. Acho que foi nessa que eu não passei. Então, gente, o seguinte. Vamos trocar aqui. Você vai pegar o verniz acrílico, tá? Põe um pouquinho ali na sua bandejinha de isopor. Eu vou pegar um pincelzinho macio também. Secar com o meu paninho. Pode ser com rolinho ou pode ser com pincel. Vou pegar o rolinho, que é mais rápido. Então, molha bem esse teu rolinho e passa o verniz em toda essa região aqui.
Passa na parte de baixo e passa na parte de dentro também, porque muitas vezes o vasinho vai ter umidade, tá? Eu coloquei até um saquinho mesmo que trazia o próprio tempero, para que não passe muita umidade. Mas acontece que vai, né? Vai passar, não adianta. Então, para isso, já protege, tá? E até para fazer a técnica que eu vou te ensinar daqui a pouco. Aqui, ó. Você passa aqui, passa depois na parte de dentro, como eu falei para vocês, nas laterais, assim, nas paredes da sua madeira e na parte de baixo da caixinha, tá? Depois que você faz isso, seca com secador de cabelo e aí vai começar a trabalhar com a técnica que a gente vai fazer já já. Vou deixar esse secando, esse que já estava preparado. Eu vou deixar por aqui. Importante você ter uma lixa. A 400 é ideal para fazer esse tipo de coisas. E eu vou dar uma lixadinha para que ele fique bem liso e que qualquer assim, a madeira como tem muita, como é que chama? Aquele negocinho que entra no dedo, agora eu esqueci o nome em português, farpa. Então, isso mesmo, obrigada, Tami. Para você evitar que isso aconteça e até para que fique mais liso. Então, vamos lixar um pouquinho. Lixa em cada um dos lados. Você vai ver que ele fica bem lisinho. Aqui em cima também. E dentro também. Ok? Quando você vê que já ficou bem liso, que você já lixou em toda a parte de fora e dentro, você já pode então começar a trabalhar. Eu separei aqui umas luvas, deixa eu ver onde que eu coloquei minhas luvas, aqui. Porque essa técnica que eu vou fazer agora, a gente vai usar com a esponjinha. Um tempo atrás eu fiz alguma coisa parecida, mas como... Para não ficar com a mão toda suja, porque até às vezes entra tinta embaixo da unha, né? E é uma tinta marrom. Para não fazer isso, eu vou colocar uma luvinha, tá? Tem gente que não aguenta a luva, que não gosta. Eu, como me acostumei já faz muito tempo, não tenho problema. Então, vou colocar uma tinta marrom e uma esponjinha levemente umedecida. Não pode estar molhada. Assim, chorrando água não, tá? Mas sim umedecida. Ali a gente vai fazer isso, ó. Vai molhar só um extremo, tá? Só uma pontinha da tua esponjinha. Eu falei esponja limpa, gente, porque tem muita gente que usa na cozinha, depois guarda para pintura. Eu acho que isso não adianta, porque muitas vezes pode ter óleo, pode ter molho, que a gente lavou uma panela, qualquer coisa, eu acho que não compensa, tá? Então, às vezes a gente acha que é demais aclarar, mas sempre é bom que você tenha uma que vai começar a usar a primeira vez com a pintura mesmo. Depois essa mesma você pode guardar para outras vezes, mas não uma que tire da cozinha para pôr na pintura, tá bom? Bom, eu vou fazer isso aqui. Se você vê que está faltando um pouquinho de água nessa esponja, você pode pingar um pouco a mais. Porque depende de quanto que eu estou passando na esponjinha agora, o tanto que vai ficar minha madeira escura. Vocês veem que eu estou tingindo só a madeira, não estou pintando totalmente, né? Essa é uma técnica que aprendi agora há pouco tempo atrás com a minha professora de pintura, a Márcia Pasqualini, que agradeço porque realmente esse tempo de ateliê com ela tenho aprendido muitas coisas bacanas. Então a gente vai passando algumas dicas para vocês.
Eu vou fazer isso em todos os lados, tá? E na parte de dentro também, tá, gente? Ok. Por ali. Só umedecer um pouquinho mais ela. E essa última seria a última parte da caixinha do lado de fora. Ok. Aqui fora já estamos prontos, tá? Só faltaria mesmo passar um pouquinho mais do lado de dentro e ali em cima, tá? Então você vai fazer do mesmo jeito que fez aqui fora. Vai pegar a sua esponjinha, tá? Vai passar do lado de dentro. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Não sei se vai dar. Com a esponjinha. Os ladinhos que você não consiga chegar, você pega um pincel, aquele de cabo amarelo, que é um pouquinho mais durinho, o pelo dele, para você conseguir ali a parte de baixo, os cantos da madeira, tá? E aqui eu já vou fazendo então, para ele ficar pronto. Lembrando que depois a gente vai passar um verniz mais uma vez, só para finalizar a peça, tá? E para proteger, sempre muito importante. E aqui eu já passo desse ladinho aqui, né? E pinta rapidinho, não é aquelas pinturas que demoram muito, assim, que fica um tempão passando uma, duas de mãos, etc. Tá bom? Aí já no segundo bloco a gente te ensina como você vai fazer o stencil, que fica muito bonitinho, e aquela pátina que você vê ali também. Então não vai embora que eu volto já com mais Armarinho da Arte. Voltamos com o Armarinho da Arte. Hoje trouxe para vocês uma pintura que achamos muito bacana para você poder fazer sua horta ali em casa. Não importa que você tenha pouco espaço em casa e quem sabe goste de alguns temperos e não de outros, mas você escolhe os que mais a família prefere, os que você mais gosta e coloque ali então salsa, alecrim, tomilho, tantas outras coisas bacanas que você pode achar então em supermercados, também onde vendem material para jardinagem, né? Então acho que hoje em dia tem muito disso e você pode ter ali na sua cozinha mais pertinho para fazer uma comidinha bem saudável, bem gostosa. Então essa é a nossa proposta de hoje. Mas antes de continuar, eu tenho um presente para você e quero que você já agora mesmo possa escrever no nosso blog novotempo.com/armarinho da arte e peça sua revista Fique Leve, uma revista totalmente de graça. Esse é um presente da Novo Tempo para você. Aqui fala sobre saúde física, mental, espiritual, dicas de alimentação, de descanso, fala sobre depressão, sobre família, sobre atividades para quem tem um tempinho livre. Agora, final do ano, muita gente, quem sabe, tomara que você possa também ter umas férias. Então, já sabe, esse é um presente para você, da gente para você. Então, escreve que a gente, com muito prazer, vai mandar totalmente de graça para tua casa, tá bom? Ok, tinha aqui no primeiro bloco a nossa caixinha. Já passamos primeiro um verniz acrílico para que proteja a peça e até deslize melhor. E eu tingi a madeira. Como que a gente fez? Com uma esponja de cozinha, um retalhinho só, não precisa uma esponja inteira, e uma tinta acrílica, o latex, o que você tiver ali em casa, marronzinho escuro, tá? A esponja tem que estar levemente umedecida para que você possa também deslizar melhor e não fique assim, a pintura fique travada no meio da madeira. Gente, precisamos passar uma lixa. Então, a lixa 220. Eu vou lixar e vou aproveitar também para gastar um pouquinho aqui na borda, que eu acho bem bonito. Então, só vou lixar um pouquinho, tá? Aqui embaixo.
Aqui em cima também. Nessa parte que a gente vai passar a pintura, que vamos fazer a pátina e depois o stencil. E nessas outras partes também você vai lixar, tá? Lixa ali todo, tem que pintar aqui embaixo também. Eu não vou fazer só para não gastar muito tempo, bom? Ok, vamos fazer a pátina? Deixa eu ter minha mesa aqui um pouquinho mais limpa, que eu lixei, fiz um pouquinho de sujeira. A pátina, gente, fez primeiro com uma tinta verde bem clarinha. Seria um verdinho bebê, se for uma cor, né? E vou pegar aquele pincel um pouquinho mais largo, tá bom? Aqui, ó, eu vou passar de ambos os lados. E eu vou fazer a pátina aqui, ó. Vou começar bem de cima. Depende um pouco da mão do artista, né, a intensidade dessa pintura, porque às vezes a gente percebe, eu não tenho mão muito pesada para pintura, né, mas eu percebo que eu não sou de pintar muito forte, mas tem gente que gosta mesmo de deixar uma pintura mais carregada. Vamos ver aqui. Faço isso e completo, tá? Ok? Eu não completei totalmente, viram que ficaram algumas partes ali, mas não preciso realmente deixar totalmente pintado, como se fosse uma pintura de dar fundo, tá bom? Vou lavar o meu pincel e já vou secar, porque eu vou usar agora com uma segunda tinta. Mas para isso, eu preciso ter a minha madeira seca. Então, vou pegar o meu secador de cabelo e secar rapidinho. Ok, secamos. Vou colocar aqui uma tinta cinza bem clarinha também, tá? Bom, pelo que disse aqui é cinza só, mas é bem um cinza bem clarinho, tá, gente? Ali você pega um pouco desse cinza e vai misturar um pouco as pinceladas, bem de leve, tá bom? Até eu prefiro assim cobrir as partes que não tinha muito pintura. E aqui eu faço mais uma vez secagem com secador. Como ele é pouquinho, seca rapidinho também, é tinta à base de água, né? Não precisa de muita coisa, mas o secador na hora da pintura realmente ele é um aliado, porque acelera bastante o processo, você não precisa ficar esperando, né, para poder terminar o seu trabalho. Bom, agora, só como um toquezinho final, se é aquele marrom que usou no início, pode passar um pouco do seu pincel, tá? Tira o excesso e você pode fazer umas misturebas ali do marrom, tá? Seria uma pátina a seco. Ok? Perfeito. Vamos então já para trabalhar com stencil. Esses stencils, eu acho que eles são pequenininhos, tá? E tem vários, de vários temperos. Tem de salsa, alecrim e orégano e tantos outros que você pode encontrar nas lojinhas de artesanato. O que eu vou trabalhar agora vai ser uma tinta verde
um tom médio, tá? E uma bem escura, um verdinho bem escuro. E ali, deixa eu pegar a minha fita crepe. Eu posso colocar tanto alecrim quanto salsa. Como esse é um pouco menor do outro que eu tinha feito, aquele é um pouquinho mais alto. Eu vou só colocar um pouco mais para baixo e depois esse salsa vou escrever em um outro cantinho. Vamos pegar a tinta verde folha, né? Um tom médio mesmo do verde. Gasto esse meu pincel e vou trabalhar ele na folha toda. O stencil, hoje em dia, não é mais aquela plaquinha feinha, sem graça, né? Eu acho que o povo começou a usar realmente do jeito bem melhor, assim, foram esquisando um pouco, né? Fazendo pinturas muito mais bonitas. Tem pinturas que parecem até quadros, né? E são feitas com stencil. E ali, gente, o que eu vou fazer? Vou passar mais um pouquinho de verde, tá? Vou mostrar rapidinho para vocês para que vejam como que está ficando. Ali você acompanha. E aí, eu vou trabalhar um pouco a sombra, sempre projetando sombra de um dos lados. E ali vou pegar o verde mais escuro, nem vou limpar o pincel. Só vou tirar o excesso, que é importante. Começa, deixa eu ver. Começa pela pontinha da folha, onde tem união das folhas, tá? Para trabalhar a luz e a sombra. No cavinho também. E ali, eu vou vendo quanto mais vou escurecer, quanto mais vamos trabalhar. Sempre vai de levinho assim, né? Porque não sempre a gente tem a mão mais leve que outras vezes. Então, para não manchar, melhor ir aos poucos, ok? Ali, a nossa salsa estaria pronta. Só que eu posso pôr a letra dela aqui, com o verde mais escuro, tá? Ou com marrom até. Fez ali. Para finalizar, só pegar o pincel, esse aqui já tá passado com verniz, tá? Pinta a madeirinha para você colocar depois. Vamos ver se o tempo dá. Passa umas 2 demãos, talvez, né? Como a tinta escura, cobriu bem, assim, facilmente numa vez só. Seca e coloca na tua peça de madeira. Ok? Perfeito. Sempre que eu vou finalizar uma pecinha de madeira, passo o verniz. Deixa eu ver, aqui tem um furinho e aqui tem um outro. E ali estaria pronta, então, nossa caixinha para colocar temperos. Olha que gracinha, se você quiser abaixar a alavanca pode, ou pode deixar assim, tal. E fica muito, muito bonito. Você vai achar mais artesanatos através da novotempo.com/armarinho da arte, que é o nosso blog oficial. Eu vou ficando por aqui, mas te encontro no próximo Armarinho da Arte. Um abraço, tchau!